onda gente como estão sonho no Evo Criador. Ok nos clipes. Andava roubando uma cucaracha porque tinha um buim de hambre, y cimento jaba uma cucaracha. Las Capuchinas. Ok andava roubando unas capuchinas para mim de Siuasa porque tinha um buim tiempo que não veia a estas hermosuras. Creio que esse jogador estava sem internet, por isso andava deixando aberto o base, y me apresurou ao ebol outro branho. Job, Sahur. Ok me cambio de posição na embreada y totos. dejo esse branho, y me apresurou a agarrar outro que não tinha em mim disse. Exo fio todo gente, espero que les gast mis vídeos den lá amor tchau.